Você acabou de sair do consultório ou talvez tenha acabado de abrir o exame no celular e o mundo parece ter ficado mudo por um segundo. A palavra positiva ou aquele número alto na folha de papel não parecem reais. Eu sei exatamente como é essa sensação de frio na barriga que não tem nada a ver com as borboletas da gestação. É um medo gelado. O medo de que o seu corpo, que deveria ser o lugar mais seguro do mundo para o seu bebê, de repente se tornou um lugar de risco. Muitas mães de primeira viagem, exatamente como você, passam por esse exato segundo de pânico e sentem uma culpa esmagadora, como se tivessem falhado em algo básico. Mas eu preciso te dizer uma coisa que quase ninguém te fala nessa hora e que muda absolutamente tudo no seu diagnóstico. Existe um detalhe sobre como o seu corpo funciona agora que os médicos raramente têm tempo de explicar na consulta. E entender esse detalhe é a diferença entre passar os próximos meses em claro de ansiedade ou dormir com o coração tranquilo. Eu vou te contar o que é isso daqui a pouco, mas antes, respira! O que você está sentindo agora não é o fim da sua paz, é apenas o começo de um novo tipo de cuidado. A primeira coisa que eu quero que você faça agora é soltar os ombros. Sim, agora mesmo, sabe esse peso que você está sentindo? Essa voz lá no fundo da sua cabeça dizendo que você comeu doce demais? Ou que você deveria ter se exercitado mais? Eu tô aqui para te dizer, com toda a clareza do mundo, essa voz está mentindo para você. A diabetes gestacional não é um castigo. E, definitivamente, não é sua culpa. Muitas mães de primeira viagem sentem uma vergonha silenciosa, como se tivessem falhado no primeiro teste da maternidade. Mas a verdade técnica menos explicada de um jeito simples é que a sua placenta, essa estrutura incrível que está alimentando o seu bebê, produz hormônios que naturalmente dificultam a ação da insulina. É um processo biológico, não um erro de conduta. Às vezes o corpo precisa de uma ajuda extra para lidar com essa dança hormonal. Só isso. Você não é diabética. Você está passando por uma condição temporária que tem nome, tem rosto e, acima de tudo, tem controle. É normal sentir medo do que você vai comer daqui para frente ou medo de cada picada no dedo. É normal olhar para o seu prato e sentir vontade de chorar porque tudo parece proibido. Eu valido cada uma dessas lágrimas. Mas entenda, o diagnóstico não tirou a sua saúde. Ele te deu um mapa. Antes, você estava no escuro. Agora, você tem os dados para proteger quem você mais ama. Você é capaz de fazer isso? E sabe por que eu tenho tanta certeza? Porque o amor que te faz estar aqui agora, buscando informação, é o mesmo combustível que vai transformar essa jornada em algo muito mais leve do que você imagina. E é exatamente aqui que a maior confusão começa. Porque o que a maioria das pessoas vai te dizer para fazer a partir de agora é, na verdade, o que mais gera ansiedade. Este é o Glico Guia -1 espaço calmo e acolhedor para mães de primeira viagem que estão enfrentando a diabetes gestacional. Se você chegou aqui com o coração acelerado e a cabeça cheia de dúvidas, saiba que este é o seu porto seguro. Aqui, o nosso foco é menos medo e mais controle. Eu não tô aqui para te dar uma aula técnica e fria, ou para te encher de regras que parecem impossíveis de seguir no dia a dia. O meu papel é segurar a sua mão e traduzir toda essa confusão em passos suaves, mostrando que você pode sim ter uma gestação conectada e feliz. Cuidando do seu bebê sem se perder de você mesma no caminho. Você não é apenas um número de glicose em um aparelho. Você é uma mãe zelosa e aqui nós valorizamos a sua jornada emocional tanto quanto a sua saúde física. Quando você recebe o diagnóstico, parece que uma avalanche de informações cai sobre você. É contagem de carboidratos, horários rígidos, furos no dedo, medo da insulina, a sua cabeça vira um turbilhão. É como se de repente você precisasse virar uma especialista em nutrição e medicina da noite para o dia. Enquanto ainda lida com o sono, o cansaço e todas as mudanças da gravidez, mas deixa eu te contar um segredo. Você não precisa carregar o mundo nas costas hoje. Imagine que a diabetes gestacional é como uma chuva inesperada no meio de um passeio. Você não precisa parar o passeio. Você só precisa de um guarda-chuva. E esse guarda-chuva não é feito de 1000 regras complexas. Ele é feito de uma ideia muito simples: equilíbrio e tempo. A maioria das pessoas complica demais. Elas acham que você tem que parar de comer tudo o que gosta ou que o seu corpo tá quebrado. Não tá. O seu corpo só está processando a energia de um jeito um pouco mais lento agora, por causa daquela dança dos hormônios que conversamos antes. Em vez de olhar para uma lista enorme do que não pode, tente olhar para o que o seu corpo pede. Ele pede porções menores, ele pede caminhadas leves e, principalmente, ele pede que você não entre em pânico toda vez que o monitor mostrar um número que você não esperava. Um número alto não é um crime. É apenas um sinal. É o seu corpo dizendo: ei, essa combinação de comida foi um pouco pesada pra mim agora. Vamos tentar diferente na próxima? Só isso. Sem drama, sem culpa. Daqui a pouco, eu vou te mostrar exatamente como transformar essa teoria em uma prática que não roube
o seu prazer de viver a gestação. Porque existe uma estratégia específica que pouca gente usa, mas que é o verdadeiro segredo para manter a glicose sob controle sem passar fome. Agora, vamos baixar o volume de todo esse barulho externo e focar no que realmente importa. Eu quero que você imagine a sua glicose não como um monstro que você precisa derrotar, mas como uma onda no mar. Às vezes ela sobe um pouco, às vezes desce. E o seu papel é apenas aprender a surfar nela com calma. Para isso, vamos passar por 4 pontos fundamentais que vão te devolver o sono tranquilo. O prato não é seu inimigo. A primeira coisa que passa pela cabeça de uma mãe de primeira viagem é: vou passar fome e meu bebê vai sentir. Isso gera uma ansiedade terrível. Mas a verdade é que o controle da glicose não é sobre parar de comer, é sobre aprender a combinar. Imagine o carboidrato como um combustível rápido, como uma faísca. Se você joga só a faísca, o fogo sobe rápido demais, isso é o pico de glicose. Mas se você coloca uma madeira úmida, junto, como fibras saladas e proteínas, ovos, carnes, queijos, o fogo queima devagar e constante, isso é o que mantém o seu bebê nutrido sem sobrecarregar o seu sangue. Fica comigo, porque entender essa camada de proteção no prato é o que vai te permitir comer sem medo de olhar para o monitor depois. A ação prática aqui é simples. Nunca coma um carboidrato sozinho. Sempre dê a ele um guarda-costas de fibra ou proteína. 2. O monitor de glicose é seu GPS, não seu juiz. Eu sei, dói o dedo e dói a alma ver um número alto. Muitas mães sentem que se o número sobe, elas tiraram uma nota baixa na prova da maternidade. Essa parte é importante. O radinho de glicose não está ali para te julgar. Ele é apenas um GPS. Se o GPS diz que você entrou na rua errada, você não senta no meio-fio e chora, certo? Você apenas recalcula a rota. Se a glicose deu alta após o almoço, isso é apenas uma informação técnica. Essa quantidade de arroz foi demais para o meu corpo hoje. Ponto. Não, define quem você é. O reenquadramento positivo aqui é: cada medição é uma conversa com o seu bebê. Você está ouvindo o que o corpo dele precisa. A ação prática: anote o número, observe o que comeu e na próxima vez ajuste a proporção, sem chicote emocional. 3. O poder do movimento gentil. Existe uma ferramenta mágica que quase ninguém usa direito: a caminhada após refeição. Muitas mães acham que precisam se matar na academia. Mas na diabetes gestacional, a consistência vence a intensidade. Quando você caminha 15 minutos depois de comer, os seus músculos bebem o açúcar do sangue sem nem precisar de tanta insulina. É como se você abrisse uma porta lateral para a glicose sair. Muita gente entende isso errado e acha que precisa de repouso absoluto. A menos que seu médico mande: o movimento é o seu melhor amigo. A ação prática: coloque uma música que você goste ou um podcast e caminhe pela casa mesmo, ou no quintal, logo após as refeições principais. É o tempo de 2 ou 3 músicas. Só isso já faz milagres pelo seu controle e pela sua saúde mental. O sono e o estresse. Os vilões invisíveis você pode comer perfeitamente. Mas se você passar a noite chorando ou sem dormir de preocupação, sua glicose vai subir. Por quê? Porque o estresse libera cortisol e o cortisol manda o fígado jogar açúcar no sangue para você lutar ou fugir. Essa é a maior armadilha. O medo do diagnóstico causa o estresse que piora o diagnóstico. Precisamos quebrar esse ciclo. O controle não vem da perfeição, vem da paz. Se hoje o dia foi difícil, amanhã é um novo dia. O seu corpo é resiliente e o seu bebê sente quando você respira fundo e confia. A ação prática é criar um ritual de desligamento à noite. Chás permitidos, luz baixa e a certeza de que você está fazendo o seu melhor. E o seu melhor é mais do que suficiente. Sabe, existe uma força em você que talvez você ainda não conheça, mas que esse diagnóstico acabou de despertar. É a força da proteção. E é sobre essa força que vamos falar agora, porque ela é o que vai te dar a segurança final que você precisa. Olhe para onde você chegou. Você começou este vídeo com o coração apertado, talvez com os olhos marejados, e agora você já entende que esse diagnóstico não é um decreto de caos, mas um manual de cuidados. Eu quero que você grave uma frase no seu coração hoje: controle não é perfeição. Controle é consistência gentil. Muitas mães de primeira viagem caem na armadilha de achar que, se a glicose fugir do esperado uma única vez, tudo está perdido. Elas se sentem incapazes. Mas a verdade é que o seu corpo é uma máquina biológica incrível e resiliente. Ele não espera que você seja um robô. Ele espera que você seja uma guia. Você tem a capacidade total
de gerenciar isso. Ter diabetes gestacional não significa que você perdeu o controle da sua gravidez. Significa que você agora tem as ferramentas certas para exercer esse controle de forma consciente. Você está aprendendo a ler os sinais do seu corpo, a entender como cada alimento te afeta e a priorizar o que realmente importa. Substitua o pensamento de meu corpo está falhando por meu corpo, está me pedindo um ajuste e eu sei como fazer esse ajuste. Sinta essa segurança crescendo. Você não é uma vítima dessa condição. Você é a guardiã da saúde do seu bebê. Cada escolha consciente, cada caminhada de 10 minutos, cada copo de água a mais, tudo isso é você exercendo o seu poder. E esse poder é muito maior do que qualquer número num monitor. Você consegue, você já está fazendo isso. E essa força que você está descobrindo agora é a mesma que vai te guiar em todos os desafios da maternidade que virão depois que o seu pequeno estiver nos seus braços. Eu sei que às vezes o que mais pesa não é nem a dieta em si, mas aquele comentário de alguém que não entende o que você está passando, ou aquele momento do dia em que a solidão do diagnóstico aperta mais forte. Eu queria muito te ouvir agora, de mãe para mãe. Qual foi o pensamento ou o medo que mais tirou o seu sono desde que você viu o resultado do exame? Às vezes escrever o que nos assusta é o primeiro passo para o medo perder a força sobre a gente. Compartilhe aqui embaixo nos comentários. Eu leio cada um deles e, pode ter certeza, existe uma comunidade de mães aqui que entende exatamente o que você está sentindo. Você não precisa carregar esse silêncio sozinha. Agora, eu quero que você feche os olhos por um segundo e coloque a mão na sua barriga. Sinta essa conexão. O diagnóstico de diabetes gestacional é apenas um detalhe na história linda que você está escrevendo com o seu filho. Ele não define a sua gravidez e não define a sua capacidade como mãe. Lembre-se, você não está sozinha nisso. Cada picada no dedo, cada escolha de alimento e cada respiração funda para manter a calma é um ato de amor puro. E eu vou estar aqui com você, um passo calmo de cada vez. Se esse vídeo trouxe um pouco de silêncio para o barulho da sua mente, se inscreva aqui no Glico Guia e ative as notificações. No próximo vídeo, eu vou te mostrar algo que poucas mães sabem sobre como as emoções impactam diretamente o seu exame de jejum. Você vai se surpreender com o quanto a paz de espírito é o melhor remédio. Fica bem, fica em paz. A gente se vê no próximo encontro.